Boa tarde, boa noite, tudo bem, pessoal? A gente vai falar sobre o fundo BCFF, BCFF 11, certo? É um fundo do BTG Pactual, fundo de fundos imobiliários. E o objetivo principal dele é a aquisição de outras cotas de fundos de investimento imobiliário e, e certificados de recebíveis imobiliários, como CRIs, letras hipotecárias e letras de crédito imobiliário, né? Ele tem um pagamento no quinto dia útil, geralmente dia 7. Esse exemplo aqui foi um relatório de fevereiro, ele está exemplificando que vai pagar dia 7 de março. Já efetuou o pagamento. E o valor do rendimento foi de 56 centavos, certo? Para referência de fevereiro de 2023. Tá ok? O BCFF, ele começou a sua história em 2010, certo? A administradora dela é a BTG Pactual, tá certo? A gestão é do BTG e ele tem uma taxa de gestão de 1,10% ao ano sobre o PL, né? O valor do mercado, caso o fundo integre o IFIX. E tem uma taxa de administração ainda de 0,15% ao ano sobre o valor do mercado. Não há taxa de performance, a quantidade de emissões. Ele já fez 10 emissões de cotas e tem um total de cotas de 25.186.378 cotas. O código de negociação na Bolsa, né, aqui do Brasil, é o BCFF11 e o prazo indeterminado. Seu público-alvo o público-alvo do momento é os investidores em geral. Os destaques financeiros desse fundo imobiliário, ele tem um valor de mercado de 1 bilhão, né, que aqui cota por milhões, 1 bilhão 558 milhões, o valor do mercado de R$ 61,88 a cota, quando foi lançado, né, esse layout do fundo. O valor patrimonial em 1 bilhão 850 milhões, aqui tem o valor patrimonial por cota, né, 73,48, o rendimento mensal de 56 centavos por cota e o dividendo yield nos últimos 12 meses é 10,9%. Aproximadamente 307 mil investidores. Ele tem dentro do seu portfólio aproximadamente 52 FIIs, 14 CRIs, tem uma DTV ao quadrado de 2,5 milhões e o portfólio alocado 93%. O retorno dele está negativo em 1,4%. Bem, em fevereiro de 2023, o BCFF pagou 56 centavos de cota aos investidores, em linha com o mês anterior. Então, na sequência, aproximadamente nos últimos 5 a 6 meses, eles vêm pagando aproximadamente esse mesmo quantitativo de taxa, né? 56 centavos, às vezes mais, às vezes menos. O valor aproximado representa 10,9% ao ano, com base na cota de fechamento desse mês. Aqui em algumas observações que eu até anotei. No Brasil, o Banco Central sinalizou a manutenção da taxa de juros. Então, existe essa possibilidade da taxa de juros permanecer do jeito que está, em 3,75%, a taxa Selic. Só que a nossa política está brigando muito, o presidente, junto com a equipe de economia, que é tudo a mesma coisa na realidade, eles estão brigando para reduzir a taxa Selic. A gente sabe que isso automaticamente, quando é reduzida dessa maneira, empunhada, gargalo abaixo, a inflação vai tender a subir. Então, automaticamente, esse fundo pode ganhar com os fundos de crise que ele possui e os fundos que são atrelados à inflação. Tem a parte boa dessa história, certo? Atualmente o BCFF negocia com 15,7% de desconto patrimonial. Então, quando a gente pega lá o quantitativo de valor que o fundo tem, divide pela quantidade de cotas, a gente encontra o valor que o fundo representa. E além desse valor, ele tem um desconto quando você vai comprar, né, lá no layout do seu banco, da corretora. Então, hoje, dia 28 de março, ele está com um desconto aproximadamente de 17%, certo? E é por isso que ele é um fundo que se caracteriza como duplo desconto. Você tem a taxa, o valor que ele vale, mais o desconto da queda da bolsa e dos fundos imobiliários. Então, automaticamente, quando você tem um duplo desconto, numa subida das cotações futuramente, a gente tende a ter um ganho
dos fundos imobiliários que a gente compra, e com isso você tem um duplo ganho. Porque um exemplo, esse fundo ele tem um quantitativo muito grande de diversificação, de compra de outros fundos, que o intuito dele é justamente comprar outros fundos. Com o valor que a gente, pequeno investidor, tem, a gente não consegue fazer a compra de todos os fundos, de todos os FIIs e CRIs que ele possui. Teria que demandar uma grande quantidade de dinheiro. Então, com um fracionamento e um investimento que esse fundo tem, ele consegue diversificar e oferecer uma gama de ativos na sua cesta, na cesta de ativos que ele possui. Então, ele tem um duplo desconto, e por isso que eu acrescentei esse fundo na carteira no momento. Na seção de investidor a gente identifica aqui, ó. Então, a parte de FIIs de crise que ele possui é 51%, 25% de FIIs de lajes corporativas, 10% de contratos atípicos, 6% de shoppings, 2% de outros e 7% de caixa, certo? Ele ainda explica que cada a participação de segmento foi reduzida em 3 pontos percentuais em relação ao mês anterior. Então ele vem reduzindo constantemente a quantidade de FIIs e CRIs. E ele faz isso justamente para a carteira se tornar mais defensiva, a carteira que ele possui, certo? Nas lajes corporativas, ele tem a participação do segmento e aumentou em 2 pontos percentuais. Ele tirou de um e acrescentou em outro, justamente porque todos os fundos imobiliários que possuem terrenos físicos, que possuem prédios, ele está comprando justamente para aproveitar esse momento de queda, certo? Ativos tipo AAA, né? AAA em as melhores regiões de São Paulo, com dividend yield de 8,6% ao ano. Então ele vem fazendo compras e vem melhorando seu portfólio justamente para tentar compensar quando a inflação subir e quando a Selic baixar, né? Ele possui contratos atípicos, que a participação desse segmento está na linha com o mês anterior, né? O fundo segue com sua estratégia de alocação de recursos em portfólios com boa localização e contratos com baixo risco de crédito. Ele também vem melhorando, tentando melhorar, né? Essa parte de contratos com outros segmentos. Tem a parte de shoppings e a parte de caixa, que é disponível em aproximadamente 7%. Ele tem um pouquinho a mais no mês anterior, justamente para manutenção de valores e efetuar pagamento para a gente, que é cotista do fundo, né? Aqui na parte de resultados, a composição, de onde foi que ele tirou o dinheiro de pagar. Então, reserva de contingência, tá certo? Rendimento financeiro, renda de CRIs, ganho de capital, tá vendo? Renda de FIIs, despesas, 0,08, ajuste de imposto de renda referente ao ganho de capital e todos os meses, setembro de 2022, outubro de 2022, dezembro, janeiro, ele vem mostrando, exemplificando como ele ganhou dinheiro, como ele efetuou o ganho de capital para efetuar o pagamento, certo? Aqui a parte, eu dei um zoom e tirei essa parte desse layout dos rendimentos, o quanto ele vem pagando nos últimos meses, que é a reserva de contingência, o ganho de capital e o resultado recorrente. A composição, e aqui os top 20 investimentos da carteira, como ele faz, com qual a cesta de ativos que ele possui atualmente. Então ele tem 10% no BTCI, tem 8% no REP, EZTB 8,3%, no IRIM 7,5%, no CANIP 6,2%, BPML 3%, BTLG 3%, o CRI da DOC 2,8%, VTLT 2,8%, CCRF 2,8%, BRCR 2,7%, o Iridium, que é um outro fundo de papel, 2,6%, CRI. Então ele possui na sua cesta de ativos os 20 maiores investimentos da carteira dele, esses ativos aqui que são todos ou CRIs ou FIIs, fundos imobiliários, tá entendendo? A gestão optou fazer essa dissociação, os 20 FIIs, onde a carteira está, a atuação da carteira. FIIs de CRIs 50%, comercial, logística, que já mencionei anteriormente. Aqui o zoom
nessa parte, a carteira, e a demonstração de resultados, o tanto de receita que ele tem e o tanto que ele tem líquido, né? Aqui para efetuar o pagamento, certo? O histórico de distribuição, 56 centavos. E é isso. Aí vocês me perguntam, por que comprar o BCFF11? Já que é um fundo que está com essa depreciação, o valor patrimonial está baixo, e está pagando pouco, né? Tá pagando, os dividendos não estão tão elevados. Eu digo a vocês justamente porque é um fundo antigo. A nossa economia ela vai sofrer um pouco nessa gestão atual presidencial. Já passou 100 dias, né? E a gente não sentiu a segurança, a economia não está fluindo bem. O intuito de tentar proteger uma parte do patrimônio em FIIs, em fundos de fundos, segue essa logística. Do dividend yield deles não é tão ruim, 10,86% nos últimos 12 meses. O valor patrimonial dos caras são muito grande, por 1,85 bilhões, cara. O valor patrimonial por cota seria aproximadamente R$ 73,00. Eles estão com desconto. Tem o desconto avaliado aí, porque o valor real dele seria 94 e ele está com valor menor. A cotação dele pode não ter uma rentabilidade para bater o IFIX, mas os fundos que batem IFIX também não estão satisfatórios. Ele tem os benefícios dele, tem uma ótima liquidez e por conta disso, ele vem sempre pagando os dividendos aqui, cara. Os caras têm 10 anos no mercado, estão tentando melhorar as margens do fundo. Não estou fazendo propaganda dele, também não estou indicando ninguém comprar. É pouco o pagamento de 56 centavos. A gente encontra coisa melhor, tá entendendo? Encontra muita coisa melhor do que isso. Mas é como diz a história, né? A gente pode tentar se proteger das oscilações que vão vir por aí da atual gestão brasileira e otimizar os ganhos com um pouco, mas com um pouco garantido, certo? Com esse valor patrimonial e esse dividend yield aqui, a gente dá para ir segurando. A média do mercado do fundo é uma média boa, não é uma média ruim, certo? E essa foi a outra aquisição que eu adquiri para a carteira do canal. Lembrando, isso não é indicativo de compra. Eu não estou indicando ninguém a comprar, não estou incentivando ninguém a comprar nem a vender nada. Aqui na outra página, na Funds Explorer, mostra também a liquidez do fundo. Eu estou mostrando outros sites que vocês também podem seguir, tá entendendo? Vocês poderiam fazer comparações com outros fundos também, valor patrimonial, pá. Mas eu fiz a escolha dele justamente por conta da experiência que a gestão tem, tá entendendo? Eles têm uma gestão muito boa. Poderia ser melhor? Poderia, mas é como eu mencionei para vocês. Na época da dificuldade, eles batem a poupança em 300%. Pô, os caras têm os erros deles, mas também estão tentando, né? O que acontece é justamente que em tempos difíceis a gente não pode estar fazendo extravagância. Tem que focar no que realmente dá certo, no papai com mamãe, como muitas das pessoas dizem, né? Aqui outro site que é da Suno Research. Eles mostram aqui bem detalhadamente, caso vocês queiram ver, tá tendo outro dividend yield. Dividend yield não é tão ruim. E é isso, tá ligado? Vou fazer futuramente uma demonstração de compra no mercado americano, que a minha próxima compra vai ser lá. Vou fazer uma compra de um ETF. Um exemplo que eu vou mostrar para vocês como é na prática. Eu vou aqui tá na plataforma de investimento. Ficamos por aqui. Um abraço aí, galera. No Banco Inter, certo? E vou no home broker do aplicativo para poder fazer inserção e compra do ativo que eu havia mencionado anteriormente para vocês, que é o BCFF11. Um fundo de fundos, boa parte dele é de papéis, mas
atualmente ele também possui cotas significativas de outros fundos. Vamos aqui, Home Broker. Deixa eu atualizar o aplicativo. E aí a gente faz a inserção. Bem, ficamos por aqui. Essa foi a compra que eu fiz e até breve no próximo vídeo.